Muito bem. Então, nós paramos no momento em que a Otávia tinha se recolhido para fazer uma concentração, né, e conversar com Dionísio, que era o espírito que iria se comunicar. É, enfim, essa tela nós já lemos. Então, Dionísio começou a falar de suas necessidades espirituais, comentando a esperança de fazer-se sentir junto da família terrena e dos antigos colegas de aprendizado espiritualista, quando André notou que a médium lhe registrava a presença e a linguagem em forma de figuração e lembrança, aparentemente imaginárias na esfera do pensamento. Este é o processo, o fenômeno de digamos assim, construção da comunicação entre médium e plano espiritual, que para a maioria de vocês isso é uma coisa muito corriqueira, né? Eu falo maioria de vocês porque eu não tenho essa experiência, não consigo, apesar de ser um médium de inspiração, eu não tenho não consigo registrar essa presença do meu médium, do meu mentor, nem nada. Observou também, André, né, a extensão da fronteira vibratória que separa desencarnados dos espíritos encarnados, porquanto, achando-se eles ali em frente a uma organização mediúnica adestrada, precisavam iniciar o trabalho de comunicação como se estivessem muitíssimo distantes, vencendo devagarinho os círculos espessos da resistência. Conforme comentamos na quarta passada, né? Esse fenômeno é interessante a gente tomar o conhecimento, porque nós costumamos fazer a medição das distâncias pelo referencial de proximidade que temos com as coisas físicas. Mas no plano material isso tem uma outra dimensão, que eu confesso para vocês, não tenho a menor ideia. O próprio André Luiz estranhou, né? Quando ele se apercebeu de que existia um vácuo enorme entre eles, apesar de estarem um ao lado do outro, tá? Então, esse deve ser certamente um fenômeno natural no plano espiritual. Longo tempo durou o singular diálogo, reconhecendo que, ao fim da interessante conversação prévia entre a médium e o comunicante, palestra essa que foi plenamente orientada pelo tato fraterno de Euclides, em todas as minúcias, Dona Otávia parecia mais ambientada com o assunto, aderindo com clareza ao que Dionísio pretendia fazer. Quer dizer, houve a sintonia e tudo estava pronto para que a coisa acontecesse, né? Tudo ia bem e André não se cansava de admirar aquele inesperado serviço de preparação mediúnica, quando aconteceu alguma coisa muito grave. O dono da casa chegava de volta, quebrando de modo violento a tranquilidade das vibrações e que nos mergulhávamos. Como nós sabemos, o esposo da dona Otávia era uma pessoa complicada, envolvida por muitas influências negativas, se estava, digamos assim, refém do alcoolismo e certamente criava mais problemas do que trazia tranquilidade ao lar. E nesse momento ele entrou realmente vociferando e obrigou a esposa a levantar-se de súbito. O infortunado senhor assemelhava-se a um brutamontes, nas suas características de tirano doméstico. Algumas entidades galhofeiras e perversas constituíam-lhe o séquito. Dona Otávia serviu o jantar, fazendo prodígios no campo da paciência evangélica, ou seja, ela percebia todo o desconforto da quebra da vibração, mas com a sua paciência evangélica ela fazia um maior esforço no sentido de ficar de pé, né? Fim da refeição muito simples, aqui compareceu o esposo junto de dois filhos maiores. A nobre senhora falou ao marido em particular. Leonardo, como você sabe, irei hoje à reunião, saindo antes das 8, como que avisando ele de que ela precisaria sair mais cedo, como de costume. E ele vociferou, o quê? Né? A senhora hoje não pode sair, nada de sessão, hoje não. Quer dizer, ele fechou questão e não fosse o que advém comentar à frente, ele teria simplesmente destruído o projeto de Euclides, né, com a comunicação do Dionísio. E, então, André pergunta ao Euclides, e agora? O que nós fazemos? Né?
Aí Euclides diz, eu já previ a ocorrência e pedi a uma de nossas irmãs desencarnadas trouxesse até aqui uma tia do barulhento Leonardo, que intercederá a favor dos nossos desejos. Não devem tardar. Trata-se de pessoa a que se renderá sem esforço. Quer dizer, Euclides já sabia que existia uma pessoa vizinha que era a frequentadora da casa espírita, a qual o Leonardo se submetia. Ele não criava problema quando ela estava interferindo ou estava envolvida na questão. E, com efeito, enquanto Dona Otávia enxugava o pranto em silêncio, rompendo a mesa, recompondo a mesa, ouviram-se palmas à porta. Leonardo foi atender e, em breves minutos, uma entidade desencarnada, muito simpática, penetrava o interior acompanhada de uma velha senhora de nome Georgina, que era amiga de Otaviana, né? Georgina aproximou-se, cumprimentando-os a todos e dirigiu-se à médium, dizendo: ainda bem que a luta do dia terminou, vim até aqui para irmos juntas. Quer dizer, na verdade, ela foi influenciada a ir lá, mas não sabia do que estava acontecendo, né? Otaviana não, Otávia, procurou esconder sua mágoa, sorriu com esforço e respondeu: ora, minha boa Georgina, hoje não vai ser possível. Leonardo está indisposto e pretende recolher-se mais cedo, deu uma desculpa para não entrar em detalhes, né? Mas Georgina compreendeu o que estava acontecendo e insistiu que Otávia não poderia faltar ao seu compromisso. Em seguida, levantou-se, tocou os ombros do sobrinho, aliás, Leonardo era sobrinho de Georgina, que se derramara no divã e falou-lhe com franqueza. Vejam o que é um diálogo cristão, mas ao mesmo tempo incisivo e extremamente eficaz, né? Meu filho, que você se regale em prazeres e adie a sua realização espiritual, por imprevidência, uma vontade, ou eu não posso impedir. Mas advirto quanto aos deveres de sua mulher em nosso núcleo de iluminação, pedindo-lhe não se interponha entre ela e os desígnios superiores. Otávia é uma esposa exemplar, tem tolerado suas impertinências a vida inteira e já entregou ao seu espírito de pai 2 filhos maiores, rigorosamente educados na inteligência e no coração. Não lhe impeça agora o serviço divino. Poderia insurgir-me contra você, induzindo-a a resistir, mas prefiro avisá-lo de que a sua atuação contra o bem não ficará impune. Ela deu o recado completo, né? É uma coisa que nós, às vezes, não sabemos fazer. Até por excesso de cuidados de zelo, às vezes, reservamos o nosso comentário para não ferir suscetibilidades e ficamos naquela posição em que é melhor ser feliz do que ter razão, né? Mas, às vezes, é fundamental que se tenha um diálogo sério, objetivo, respeitoso, né? Então, foi tudo isso que eu vi nesse comentário de Georgina. André observa que as palavras de Georgina, carregadas de energia magnética, envolviam Leonardo, obrigando-o a melhor raciocínio e, após meditar, respondeu vencido. Otávio poderá ir, quando quiser, desde que seja em sua companhia. Ele também dissimulou, né? Que, né, se ele tivesse que dizer o que passava na alma dele, ele queria xingar a Georgina e dizer que ela estava ali para atrapalhar a vida dele, né? Mas isso é o julgamento que eu estou fazendo. Tá? Georgina agradeceu, estimulando no estudo das questões da espiritualidade e, a seguir, junto a Otávia, rumaram para o grupo de estudos. Nesse mesmo instante, chega Alexandre de volta a fim de acompanhar a todos por sua vez. Ok? André percebe que o instrutor notou de relance o estado de abatimento da médium, percebendo as dificuldades que se opunham à prometida comunicação de Dionísio, mas longe de se referir às advertências da véspera, ele próprio agora era quem se mostrava mais otimista, estimulando ao que notei o entusiasmo, ao que notei é o André, né?
o entusiasmo de Euclides ao serviço do bem. Perceba o seguinte, o próprio Alexandre mudou, digamos assim, digamos assim, o seu ânimo em relação ao processo que estava em andamento, em relação ao que ele havia previsto lá atrás. Ele sabia que existiam coisas, mas ele também sabia que iria ter esse tipo de entrave e que ele precisaria agir. Então, ele simplesmente deletou todas as suas preocupações iniciais e postou-se diante da obra com o denodo necessário para que ela se realizasse, apesar dos pesares. Ok? Chegados pontualmente ao salão do grupo de estudos, numerosos trabalhadores do plano espiritual cuidavam dos múltiplos trabalhos de assistência, preparação e vigilância. Então, estava aquela azáfama ocorrendo normalmente. Enquanto alguns amigos ansiosos e a família do comunicante, constituída de esposa e filhos, aguardavam a palavra de Dionísio, muito grandes eram os esforços da espiritualidade para melhorar a posição receptiva de Otávia, porque ela estava abalada, né? Estava tudo preparado, as expectativas estavam em ponto, mas Otávia ainda estava balançando. Então, a espiritualidade precisou ampará-la profundamente, né? Alexandre, com o esmero de sempre, determinou que alguns dos seus colaboradores auxiliassem Otávia no seu sistema endócrino, ou endocrínico, né, de maneira geral, e proporcionassem ao fígado melhores recursos para a normalização imediata de suas funções, equilibrando o estômago e intestinos em virtude das necessidades do momento para que o aparelho mediúnico funcionasse com a possível harmonia. Notem, meus queridos, que um especial cuidado do plano espiritual estava voltado para os órgãos internos, né, o sistema orgânico da médium, porque eles precisariam estar em pleno funcionamento e sem nenhuma desarmonia. Isso é uma coisa que passa longe da maioria dos médiuns que trabalham por anos na seara, né? A gente ouve falar que não pode comer carne no dia de trabalho, né? Que deve ter uma alimentação frugal, e uns acham que comer carne é pecado, então passa a não comer carne nunca na vida, né? Porque o espírita não come carne, e não é nada disso, são questões pontuais, importantíssimas no processo de intercâmbio, mas que precisam estar na consciência de cada médium para que isso seja levado na devida conta, sempre que necessário. Ok? Portanto, às 20 horas, reunida a pequena assembleia dos irmãos encarnados, foi iniciado... Pois não. Se me permite, a gente conversou sobre isso no início desse livro, né, que também teve uma questão como essa. Sim. E a questão, né, não era simplesmente, eu comi carne ou não, mas sim que as energias que você despende para a digestão, elas demandam muita energia, né, principalmente carne ou comidas bem pesadas, né? Uhum. E na mediunidade, né, quando a gente pratica, tem a questão medianímica, nós também exige-se muita energia. Né? Quem fala muito bem sobre isso é o Dr. Décio Iandoli Júnior, né? Ele, nas suas palestras, nos seus seminários sobre mediunidade, ele fala a quantidade de glicose, né, que é o alimento, a Adriane pode me ajudar aqui, que é o que normalmente que o cérebro utiliza, né, para o seu funcionamento, que é utilizado na mediunidade. Então, assim, você tem um gasto energético muito alto na questão mediúnica, e aí você tem um gasto energético que é para o cérebro, para a questão de usar essas faculdades, e aí você vai ter um gasto energético muito grande também exigido para o alimento. Né? Eu não sei, os outros médiuns aqui da corrente podem relatar também, quando eu não vigio, né, nos dias de tarefa, quando eu não vigio a alimentação, eu exagero,
eu tenho uma extrema dificuldade para qualquer tipo de mediunidade que seja, assim, vamos dizer, mais simples, né? Por exemplo, uma vidência. Eu tenho muita dificuldade com vidência, que é, para mim, é mais fácil, né? E quando eu tenho quando eu exagero. E aí, se eu perceber que a evidência não está legal, incorporação ou qualquer outro tipo que demande mais energia, está totalmente fora de cogitação. Então, assim, isso não é simplesmente uma convenção. Ele tem toda uma explicação, tem toda uma base, né, e tem todo um fundo do metabolismo mesmo, do desgaste energético físico mesmo. Muito boa a sua intervenção, porque ela amplia e aprofunda o debate sobre esse tema, né? Sobre a questão da necessidade dos cuidados para que o organismo esteja em condições, né? Nós vivemos, a energia é fundamental. Os espíritos têm um poder magnético. E nós, além do magnético, usamos a energia física, a energia que está vinculada ao fluido vital e que alimenta toda a nossa estrutura orgânica, né? Então, como você bem disse, a energia que é concentrada na glicose alimenta todo o organismo, porque é o alimento básico das células, quaisquer que sejam, é o açúcar, né, que contém a glicose. Okay? Perfeito. E, valendo-se do concurso magnético que lhe fora oferecido, a médium sentia-se francamente mais forte, quer dizer, ela percebia o refazimento das suas energias. Mais uma vez, André contemplava, admirado, o fenômeno luminoso da epífise e acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica, reparando que ali o incansável instrutor se detinha mais cuidadosamente na tarefa de auxílio a todas as células do córtex cerebral, aos elementos do centro da linguagem e às peças e músculos do centro da fala. Veja que é toda uma sinergia, né? Todo um complexo que precisa estar bem para que tudo funcione. Muito bem. Terminada a oração e o equilíbrio vibratório do ambiente, com a cooperação de numerosos servidores do plano espiritual, Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico em sentido parcial, aproximando-se de Dionísio, que também, parcialmente, começou a utilizar-se das possibilidades dela. Essa figura aí é uma retratação do que deve ter acontecido no momento, né? Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento num impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que lhe não pertenciam e que deveria usar cuidadosamente, sob o controle direto da proprietária legítima e com a vigilância afetuosa de amigos e benfeitores, que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio emotivo. Então, na verdade, quem visse de fora essa cena, imaginaria que as peças, né, os atores dessa cena trabalhavam de maneira independente, mas, na verdade, existia todo um conjunto de atenções que era, digamos assim, distribuída segundo as necessidades, quer pelo médium, quer pelo corpo físico dele, quer pelo comunicante, quer pelo grupo de assistência espiritual que lhe dava suporte, ok? Douglas. Diga. Nessa parte onde ele fala, né, que Otávia ela estava a certa distância, mas ainda tinha o controle, né, da situação ali do fenômeno, lá no livro que a gente vai estudar ainda, mas é bom, eu só vou pontuar aqui, Sim. Mecanismos da Mediunidade, do próprio André Luiz, no capítulo chamado Efeitos Físicos, ele fala assim, ó,
um médium, ainda mesmo nas mais altas situações da amnésia cerebral, do ponto de vista fisiológico, não está inconsciente de tudo. Na faixa da realidade espiritual, e agirá sempre, nunca é feito de um autômato perfeito, mas na posição de uma consciência limitada às possibilidades próprias e às disposições da própria vontade. Então, o que ele está falando aqui, né, como a gente percebe, né, esse afastar da Otávia, e o André Luiz relatando que ela está sob o controle ainda, então, mesmo quando eu falo assim que o médium está totalmente inconsciente, que ele é totalmente mecânico, o médium, ele não perde o controle do corpo físico em nenhum instante. Mesmo aqui, como ele coloca, né, nas mais altas situações de amnésia cerebral. Né, mesmo aquele médium que depois da incorporação, depois da psicografia, não lembra de nada, mas ele ainda assim está sob controle inconsciente da situação. Né? Então, claro, a responsabilidade do médium é muito grande, principalmente em controlar. E é por isso que, às vezes, os nossos dirigentes, quando o médium permite que o espírito, na manifestação, utilize palavras de baixo calão, palavras ofensivas, eu já vi dirigente, eu acho isso muito legal, falar assim, Juliano, presta atenção, assume o controle, mantenha a educação. Então, isso é uma coisa muito interessante que a gente tem que saber. O médium nunca está totalmente desligado. Então, por isso que a dirigente sempre, e eu acho legal quando ela faz isso, chama atenção. Juliano, educação. Né? Então, isso é bem legal. E esse pontuar, né, de que a Otávia estava à distância, mesmo com todo o amparo da espiritualidade, e não sendo um irmão nosso infeliz que estava se manifestando, mas sim um saudoso irmão que estava se comunicando através dela, mesmo assim ela mantém o controle. Né? Porque eu acredito que talvez uma atitude menos digna dele possa ser contida por Otávia. Né? Perfeito. Exatamente isso. A Cássia está corroborando com o que você está dizendo. É verdade. O médium estará sempre, desde que esteja desenvolvido e saiba do que está acontecendo, ele certamente tem controle da situação. Mesmo aqueles que, após a manifestação, têm amnésia, né? Porque como que a gente costuma chamar de médium inconsciente, mas não é inconsciente. Ele só não se lembra. Mas durante o processo ele está consciente, sabendo o que está acontecendo. Perfeito. André percebe que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. Aqui ele está fazendo uma analogia interessante. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares. Mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Ou seja, não há invasão da individualidade, né, no caso, tá? Ali também, Dionísio, eu vou fazer um parêntese aqui para fazer um comentário. Todo médium que é, digamos assim, responsável, tem um senso de responsabilidade muito grande, muito forte, ele interfere, se não tiver um treinamento muito forte, durante muito tempo, interfere na comunicação. Por quê? Porque ele às vezes acha que é ele que está dando a mensagem, que não está condizente com o seu modo de pensar. Eu, no início da minha tarefa de médium de inspiração, quando eu fazia preleções, lá na casa Amor e Caridade, em Caraguatatuba, eu me lembro de ter episódios em que eu falava trechos inteiros que eu não concordava com uma palavra que estava sendo dita. Sabe? Quando você diz assim, eu nunca estudei isso, eu nunca li nada sobre isso, eu nunca vi isso. E, no entanto, está saindo da minha boca como se fosse um gramofone, né? E a minha intenção era interferir mesmo, era parar de falar. Mas, certamente, o meu protetor, o meu comunicante tinha mais força do que eu e ele mantinha
E depois eu ia procurar saber, etc, etc, e certamente. Então, veja bem, esse entrelaçamento entre as duas individualidades é um processo absolutamente inquestionável. Isso é fundamental. Por isso que o médium precisa estudar, para ele poder ter mais cabedal próprio, para que o espírito comunicante possa fazer uso com, com mais tranquilidade, ok? Continuando, ali também, Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia, utilizando-as na produção de valores espirituais que lhe eram característicos. Mas, naturalmente subordinado a médium, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade, não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Ou seja, por mais que ele tentasse ser, digamos assim, o que ele era, que ele estava sendo o que ele era, mas essa mixagem entre o espírito dele e o perispírito da comunicante, né, do médium, não permitia que ele tivesse aparentemente a genuinidade que seria desejável para aqueles que o estavam observando, ok? Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávia, que estava vigilante, como já falamos, né? A casa física era seu templo, que urgia defender contra qualquer expressão desequilibrante. E nenhum dos desencarnados presentes tinha o direito de exigir-lhe maior afastamento, porquanto lhe competia guardar as suas potências fisiológicas e preservá-la contra o mal, perto ou à distância da assistência espiritual afetiva. Percebe? O plano espiritual não pode e não deve interferir. Essa questão, eu nunca vi alguém referir qualquer coisa parecida. Não porque na manifestação de um determinado espírita, de um determinado espírito, o plano espiritual interferiu. Não, eles não fazem isso nunca. Não é permitido, né? A nossa atmosfera de harmonia, porém, não conseguia sossegar a perturbadora expectativa dos companheiros encarnados. Havia um burburinho vibratório entre os expectantes, né? Entre nós, espíritos que estavam acompanhando, prevaleciam o controle, a disciplina, o autodomínio. Entre eles, sopravam o desequilíbrio e a inquietação. Exigiam um Dionísio homem pela boca de Otávia, mas nosso plano lhes impunha um Dionísio espírito, pelas expressões da médium. A família humana aguardava o pai emocionado e ainda submetido às paixões menos construtivas, mas auxiliávamos o irmão para que sua alma se mantivesse calma e enobrecida, em benefício dos próprios familiares terrestres. Vocês se lembram da primeira manifestação, quem estava na Câmara? Do Mário. O Mário, nosso companheiro escafandrista que acabou desencarnando, lembra-se dele? Lembram-se dele, mas certamente não se lembram do que aconteceu na Câmara, porque vocês não estavam. Ele veio através da Dani. Eu confesso o seguinte, ele podia falar a noite inteira, eu não assinaria embaixo que era ele, porque não tinha nada dele. Ele falou num linguajar completamente diferente, num nível, digamos assim, de vibratório maior do que ele costumava ter quando estava encarnado. Então, é prova cabal disso que o André está relatando aqui para nós, ok? Douglas. Diga. Eu achei interessante essa colocação, né, de André Luiz, quando ele fala, né, aqui, exigiam um Dionísio homem pela boca de Otávia, mas nosso plano lhes impunha um Dionísio espírito, pelas expressões da médium. Sim. Então, lembre, eu não sei se vocês lembram, lá no início deste livro, teve ou foi do, gente, já estou confundindo, acho que foi do Mensageiros, que é o livro anterior, que um rapaz queria, né, um espírito chegou para a equipe que estava em assistência na casa, falou assim, olha, poderia falar novamente para aquele meu
meu parente encarnado, que está aqui na reunião, sobre ele tomar os remédios, que ele precisa tomar a medicação que lhe foi passado, precisa seguir os procedimentos que o médico orientou, e ele falou assim, e o mentor, né, da corrente no plano espiritual falou assim, não, a gente já falou várias vezes para ele e ele não ouviu. Nosso tempo é precioso. Esses dons são preciosos. Sim. Tem gente matando um gato aqui do meu lado. Mas não se preocupe. Aí eu imaginei essa mesma questão, né? Que a família queria um Dionísio homem, né? Queria o pai falando, aquele amigo de todas as horas, mas nesse momento ele precisava trazer uma mensagem para todos os presentes e não egoisticamente só para a família, ou responder egoisticamente a um membro da família. Né? Eu acho que isso é muito interessante. E nós observamos muito, na nossa casa espírita isso não é tão comum, né? Porque nossas sessões de contato com a espiritualidade, no caso de desobsessão, tratamento, a auxílio espiritual, é separado. Poucos são os assistidos que entram em contato com espíritos, né, para questões individuais, né, ou resolver questões individuais. Mas é uma questão de mensagem coletiva no final do ano, ou uma mensagem para a preparação do próximo ano que a gente faz, que é, né, o que a nossa equipe espiritual, né, no plano espiritual, nos orienta a fazer. Né? Então, para a gente não cair nesses mesmos problemas aqui, né, eu já vi muitos acontecimentos similares a este nas casas espíritas aqui de Caraguatatuba. Né? Muitas delas têm essa intenção de levar conforto às famílias através da psicografia, através desse contato mais direto com o médium, e depois ficam totalmente frustradas, porque as pessoas não entendem exatamente esse ponto do André Luiz, né? Que as pessoas vão lá para procurar um Juliano, um Dionísio, que viveu aqui na Terra, mas ele assume a sua imortalidade, né? O espírito imortal, e precisa falar alguma coisa, né? Que obviamente os mentores vão permitir que ele fale, né? Como a gente percebe aqui, o Alexandre estava controlando toda a situação e a Otávia ali de prontidão também. Então a gente precisa ter esse entendimento, e muitas vezes assistidos que estão indo 1, 2 vezes na casa espírita não têm essa compreensão. Eles querem que o Dionísio o homem responda, ao invés do Dionísio espírito, né? Exatamente. Isso é muito comum. Falava o comunicante sob forte emotividade, mas Alexandre e Euclides, ocupando-se respectivamente dele e da intermediária, fiscalizavam-lhe as atitudes e palavras, para que se manifestasse tão somente nos assuntos necessários à edificação de todos, conforme se acabou de dizer, responsabilizando-o por todas as imagens mentais nocivas que a sua palavra criasse no cérebro e no coração dos ouvintes. Em vista disso, o comunicante portou-se em todos os pontos da mensagem falada com admirável dignidade espiritual, fazendo, porém, verdadeiros prodígios de disciplina interior para calar certas situações familiares e conter as lágrimas estancadas no coração. Quer dizer, ele conseguiu, talvez pelo treino que ele teve durante sua encarnação como dirigente espírita, como um seguidor da doutrina, né, com seriedade, ele conseguiu, na sua primeira manifestação, manter a sua mensagem num nível que não comprometeria essas questões que Alexandre o alertara muito seriamente lá no início, né, quando conversou a primeira vez com ele. Depois de falar quase 40 minutos, 40 minutos é uma boa manifestação, né? Dirigindo-se à família e aos colegas de luta humana, Dionísio despediu-se, repetindo o tocante oração de agradecimento que Alexandre lhe ditou comovido. A ação do plano espiritual decorrera com absoluta harmonia. O manifestante ofereceu os possíveis elementos de identificação pessoal, mas a pequena congregação de encarnados não recebeu a dádiva como seria de desejar. Interrompida a concentração mental com o encerramento,
iniciaram-se as apreciações, verificando-se que 4/5 dos assistentes não aceitavam a veracidade da manifestação. Quer dizer, 8 em cada 10 simplesmente não aceitou o que foi dito em nome de Dionísio, né? Somente a esposa de Dionísio e alguns raros amigos sentiram-lhe efetivamente a palavra viva e vibrante. Os próprios filhos internaram-se pela região da dúvida e da negativa. Eu pensei aqui se eu deveria pular essa parte do que vem aí, mas eu acho importante a gente seguir lá fluentemente, mesmo porque a gente já sabe o que eles vão falar, né? Interpelado por um dos companheiros, expressou-se o mais velho do grupo que estava ali presente. Impossível, não pode ser meu pai. Se fosse ele, o comunicante, teria naturalmente comentado nossa difícil situação em família. Quer dizer, o egoísmo falando mais alto e a expectativa puramente pessoal, né? Outro dos filhos de Dionísio ajuntou levianamente. Não acredito em semelhante manifestação. Se fosse o papai, teria respondido às minhas interrogações íntimas. Quer dizer, ele ficou fazendo perguntas, né, para que Dionísio respondesse enquanto estava se manifestando. Será que no outro mundo os pais não mais se recordam do carinho devido aos filhos? Veja que cobrança, né? No grupo em palestra, formado num dos recantos da sala, começou a insinuação maledicente. Apenas a viúva e mais 3 irmãos de Ideal se mantinham juntos da médium, incentivando-lhe o espírito de serviço através de palavras e pensamentos de compreensão e alegria. No grupamento, onde estavam os filhos, um amigo, tocado de cientificismo, afirmava solene. Quer dizer, cientificismo aqui, ele quer dizer aquela pessoa que é dono da verdade, né? Que sabe de tudo e tal, então já... Aí ele diz, não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio. Otávia conhece todos os pormenores de sua vida passada, permanece quase que diariamente em contato com a família e o espírito comunicante não revelou particularidade alguma pela qual pudesse ser identificado, como se ele vivesse em intimidade com Dionísio, né? Ou tivesse vivido, né? E acrescentou ainda mordaz. O problema da mediunidade é questão muito grave na doutrina. O animismo é uma erva daninha em toda parte. Nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos. Eu até diria que ele tem alguma razão, mas não é bem por aí, né? Um dos rapazes presentes perguntou de súbito, considera, porém, o senhor que Dona Otávia seria capaz de enganar-nos? Não conscientemente, tornou o cientificista, né? Entretanto, inconscientemente, sim. Veja a desinformação que ele tinha, né? A maioria dos médiuns é vítima dos próprios desvairamentos emotivos. As personalidades comunicantes, em sentido comum, representam criações mentais dos sensitivos. Cuidado vocês, médiuns, hein? Tenho estudado pacientemente o assunto para não cair, como acontece a muita gente, em conclusões fantásticas. Há que fugir do ridículo, meus amigos. Continuando a sorrir, sarcástico acentuava triunfante. As emersões do subconsciente, nas hipóteses profundas, conseguem desnortear os mais valentes indagadores. Me ocorreu aqui que esse indivíduo poderia ser um estudante de psicologia, sei lá. Então, como a psicologia não considera nada que vem do plano espiritual, é possível que ele tire essas conclusões e aí passa a afirmar como se fosse verdade, né? E como se as palavras difíceis... Diga. Também pode ser, né, eu acredito, né, como você falou, um estudante de psicologia, ou mesmo aqueles espíritas que estudam bastante a doutrina e não compreendem algumas diferenciações, né? Quando, na semana passada, eu mencionei sobre o animismo e os mistificadores, né? Muitas pessoas ainda confundem isso, né? A Marlene Nobre, num livro chamado Obsessão e Suas Máscaras, aqui, ela fala capítulo 27, que ela fala assim, ó, fenômeno hipnótico e o mediúnico. Né? Ela começa falando que o André Luiz reforça em sua obra a importância do reflexo condicionado, colocando-o na base da ocorrência mediúnica.
Isso é perfeitamente compreensível, uma vez que um certo grau de hipnose ocorre em praticamente todo o fenômeno mediúnico. Então, isso que ele está falando não quer dizer que não acontece. Como Não é o Alexandre fala, que acontece, e acontece em todo acontece, o fenômeno. claro que acontece. Porém, o que ele está fazendo é culpando esta ocorrência que ocorre, né, desculpe a redundância, mas ocorre em todo fenômeno mediúnico, como se fosse a causa para ele se fosse o normal, como se não é para fosse... ele não acreditar, né? Aquela base de, olha, eu vou usar isso para eu não acreditar, desmerecer a comunicação, né? Banalizando o conceito, né? Exato. E aí é uma explicação, né, que eu achei bem interessante, que isso é normal. E como a gente percebe pelos relatos do André Luiz, a comunicação ela foi quase sem interferência da Otávio. Né? Foi a questão do próprio Dionísio orientado por Alexandre. Né? Isso está claro no livro. Com certeza, ela não teve influência nenhuma, interferência nenhuma, né? E como se as palavras difíceis e as referências preciosas representassem a derradeira solução do assunto, prosseguiu enfático. A fim de corrigir os desdobramentos, os desbordamentos da imaginação do espiritismo, criou-se a metapsíquica. Para quem não sabe o que é metapsíquica, definida pelo criador Charles Robert Richer, professor da Sorbonne e cientista, é uma ciência que tem por objetivo o estudo da produção de fenômenos mecânicos ou psicológicos devido às forças que parecem ser inteligentes ou a poderes desconhecidos, latentes na inteligência humana. A metapsíquica foi a precursora da pseudociência conhecida como parapsicologia. Tá? Então, criou-se a metapsíquica para dirigir as nossas pesquisas intelectuais. E não podemos esquecer que o próprio Richer morreu duvidando dessa própria tese. Tá? E Richer, quem é Richer? Richer, estudando a mediunidade, dividiu a metapsíquica em dois grupos. A metapsíquica subjetiva e a metapsíquica objetiva, classificando-os com base na sua divisão em mediunidade de efeitos físicos ou telecinésicos e mediunidade de efeitos psíquicos, criptestésicos. Então, na verdade, essa terminologia, tudo é usada na metapsíquica de Richer, tá? Só para vocês saberem que existe, e eu vou dar mais uma informação para vocês logo adiante. As próprias... não lhe passaram dezenas de anos consecutivos no estudo sistemático dos fenômenos. As próprias materializações não lhe asseguraram a certeza da sobrevivência. Portanto, aí ele coloca a dúvida, né? Não vamos perder tempo com essa questão. A reduzida assembleia escutava-lhe a palavra importante como se ouvisse um oráculo infalível. Então, eu acho que aqui termina. Aos que tiverem interesse no tema metapsíquica, a FEB disponibiliza um projeto relacionado com o estudo da mediunidade, que cuida das conceituações em três aspectos: mediunidade, metapsíquica e parapsicologia. Então, a FEB desenvolveu um trabalho e disponibiliza lá na internet, né? Quem quiser, tiver interesse em saber, quiser enriquecer o seu estudo, é só procurar, tá? Feito esse parêntese, no outro recanto do salão, comentava-se o mesmo... Diga. Posso comentar uma coisa sobre metapsíquica, Pode, né? Essa questão de duvidar? Leon Denis, no livro No Invisível, ele fala uma coisa que eu achei bem interessante nessa questão da metapsíquica, da dúvida, né? Ele fala assim, ó, o homem é para si um mistério vivo. De seu ser, não conhece nem utiliza senão a superfície. Há, em sua personalidade, profundezas ignoradas, em que dormitam forças, conhecimentos, recordações acumuladas no curso das existências. Um mundo completo de ideias, de faculdades, de energias, e que o envoltório carnal oculta e apaga, mas que despertam e entram em ação no sono normal, né, quando a gente sai do estado de vigília, ou no sono magnético, né, durante a mediunidade. Então, tudo isso pode estar acessível quando a gente dorme, né, da vigília, ou quando a gente entra no estado medianímico.
né? Então, aquilo que esse cara estava falando, né, a metapsíquica explica, pediu para duvidar, essas forças que estão acontecendo ali, não, assim, na visão espírita, né, nessa dúvida, ela não tem muita base. Por quê? Porque o homem tem capacidades muito além daquilo que está na superfície, né? Em verdade é o seguinte, a época em que Leon Denis escreveu era, digamos assim, a origem da doutrina codificada, né, da codificação da doutrina. E muita coisa foi informada depois pelos escritores, os mensageiros. Hoje, ultimamente, a irmã se está desvendando, né? Joana de Ângeles sempre falou da psicologia do espírito. Então, tudo aquilo que Leon Denis coloca como, digamos assim, algo que precisa ser considerado importante, ele mesmo não tinha uma, digamos assim, convicção a respeito, porque não haviam estudos profundos a esse respeito. Mas, olha, como você disse, o que a metapsíquica tenta explicar, do ponto de vista da ciência, a doutrina dos espíritos já esclarece plenamente. Então, não existem essas dúvidas a respeito, né? Ok? Muito bem. No outro recanto do salão, recomendava-se o mesmo assunto discretamente. Uma pessoa dizia: não acredito na veracidade da manifestação. Uma senhora relativamente moça. Afinal de contas, a comunicação primou pela banalidade. Nada de novo. Para mim, as palavras de Otávio procedem dela mesma. Não senti qualquer sinal concludente com respeito à possível presença do nosso velho amigo. Seria muito desinteressante a esfera dos desencarnados se apenas proporcionasse ao que nos precedem as frivolidades que o suposto Dionísio nos trouxe. Quer dizer, além de tudo, ela fez um julgamento depreciativo, né? Talvez tenha havido alguma perturbação, disse o esposo da mesma senhora. Não nos achamos livres dos mistificadores do plano invisível. Enfim, a grande conclusão, né, do grupo foi aquilo que se esperava de um grupo que não tenha, certamente, condições de fazer uma avaliação correta do assunto. E ele abafava o riso, etc., enquanto o André experimenta inusitada decepção no instante em que examinava o processo de incorporação mediúnica. Ninguém ali ponderava as dificuldades com que Euclides, o bom cooperador espiritual, fora defrontado para trazer a casa o conforto daquela noite. Ninguém ponderava sobre a luta que o acontecimento representava para a própria médium, interessada em servir com amor na causa do bem. Os companheiros encarnados sentiam-se absolutamente credores de tudo. Os benfeitores espirituais, na apreciação dos presentes, não passariam de meros servidores dos seus caprichos e voltarem do além-túmulo tão somente para atender-lhes ao gosto de novidades. Por raríssimas exceções, ninguém pensou em consolo e edificação, em aproveitamento da experiência obtida. Ao invés do agradecimento, na observação edificante, cultivava-se a desconfiança e a maledicência. Alexandre percebeu que Euclides acompanhava a cena com justificado desapontamento, agravado pelas advertências da véspera, mas praticando o seu culto de amor e gentileza. O instrutor recomendou-lhe o afastamento, confiando-lhe aos cuidados a entidade comunicante que deveria regressar sem perda de tempo ao lugar de origem. O instrutor acercou-se de André, espantado, e falou: não se admire, André. Nossos irmãos encarnados padecem complicadas limitações. E, na verdade, eles é que estavam doentes, né? Mostrou a fisionomia confiante e sorridente e acentuou: além disso, como você observa, a maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Nossos amigos da crosta comumente criticam em demasia e sentem muito pouco. Estimam a compreensão alheia, todavia raramente se dispõem a compreender os outros. Mas o trabalho é uma concessão do Senhor e devemos confiar na providência do Pai, trabalhando sempre para o melhor. Em seguida, fez algumas recomendações a alguns amigos que ficariam na tenda de realização espiritual e falou: vamos. Né? E, ao se afastarem, rente à porta, um cavalheiro dizia ao diretor do serviço: todos nós temos o direito de duvidar. André disse que não ouviu a resposta do interlocutor.
encarnado. Mas Alexandre considerou, com a expressão fisionômica de um pai otimista e bondoso, quase todas as pessoas terrestres que se valem de nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. Muito obrigado pela atenção de vocês, meus queridos. Um grande ensinamento foi nos dado nessa lição. Ainda hoje, o Francisco postou uma mensagem, e vocês vão ver, certamente, aqueles que têm acesso ao grupo, vão ver que eu pedi permissão para fazer um comentário. Não nos compete julgar nem discutir os objetivos dos que nos pedem assistência. O nosso papel é ajudar. Temos que fazer o nosso papel, né? Assim age a espiritualidade. Quer dizer, se eles fossem pautar, embora Alexandre tenha alertado, olha, o grupo que está pretendendo isso não está em condições de receber essa dádiva, essa bênção. Mas anuiu e foi, porque Deus ama aos ingratos e aos maus, como ama todos aqueles que fazem o bem. Então, não há por que nós ficarmos fazendo elucubrações sobre o comportamento do nosso próximo. Nós somos o próximo de alguém que está acima de nós. E eles não questionam aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, as limitações que nós temos, e nunca deixam de nos ajudar, apesar da nossa ingratidão, do nosso despreparo, da nossa pretensão de estarmos sendo ajudados, quando deveríamos refletir sobre tudo aquilo que Deus coloca nos nossos pés, para que possamos levar a nossa evolução adiante, quando deveríamos, na verdade, agradecer, especialmente pelas dores. É isso aí, meus queridos. Espero ter deixado claro o que André quis dizer no livro, para que todos possam ter o proveito melhor. Muito obrigado mesmo. Tá? Nós que agradecemos. Foi muito legal, Douglas. Sempre é bom estudar este livro, né? E só para avisar o pessoal, semana que vem eu começo o estudo do capítulo 17, Doutrinação. Então leiam, a gente vai fazer uns breves comentários e anotem dúvidas, né? Eu acho que é bem interessante quando todos participam com dúvidas, com comentários, com interpretações pessoais, que agrega bastante. Tá bom? Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Vamos encerrar uns 5 minutinhos antes hoje. Tá bom. A Rose faz. Ju, posso Pode comentar falar, uma Rose. coisinha antes? Vou tentar ser breve. Claro, por favor. Sabe quando você falou de que muitos irmãos querem vir trazer uma mensagem, né? De Caraguá, principalmente, você citou. Eu lembrei, sabe, um acontecimento, porque teve uma época que a minha irmã mais velha desencarnou de CA de mama, e já fazia uns 5 anos. Ela era da Assembleia de Deus e uma pessoa de muita fé, sabe, assim. E daí eu fui na psicografia do Bezerra de Menezes, lembra que tinha lá, na Francisco Wagner, uma coisa assim, né, aquela avenida. E eu coloquei, porque a gente coloca lá, né, a data do falecimento e o nome completo. Aí eu coloquei Sônia Marlene. E fazia pouco tempo também que eu havia perdido uma amiga que eu trabalhei na UTI muitos anos aqui de São Sebastião. Ela era como uma irmã de CA de mama. Engraçado que quando a médium, né, veio trazer a mensagem, eu fui colocando o nome da minha irmã, que era Sônia Marlene, e a outra, minha amiga, é Marlene. E veio um diálogo assim comigo, que foi a minha amiga e não minha irmã. Entendeu? Então, era a fala dela comigo, nosso convívio na profissão, e não foi minha irmã. Eu não questionei, eu fiquei muito feliz, né? Eu falei, nossa, então ela veio no lugar, a outra não está preparada ainda, tudo bem. Mas eu fiquei tão feliz, eu lembrei disso quando você citou.
Não questionei, eu simplesmente aceitei feliz. Acho que eu fiz bem, porque senão eu ia ficar julgando, né, a moça, né? De repente, mas não, nem na hora também não veio esse sentimento de ficar falando, olha, né, mas essa não foi o que eu coloquei, sabe, que eu queria saber. Mas assim, foi muito legal, mas assim, tem muito isso mesmo, né? As pessoas querem agradar quem veio buscar, né? O consolo que você buscava ali foi dado. De Pois maneira. é, seu Deus, eu fiquei muito emocionada. É isso aí. É isso Só aí. agradeci. Então tá bom. Obrigada. Rose, o Chico sempre dizia, né, que o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Eu Né? lembrei É disso. verdade, é isso aí. Então, assim, a tua conexão, tu mandou um SMS, né, lá pro plano espiritual e aí a tua amiga pegou o telefone e ligou para médium. Né? Ligou, é verdade. Só gratidão.